Olá pessoal, aqui quem vos fala é o professor multiplicador Átila Alexandre. Agora nós vamos partir para o nosso terceiro vídeo sobre a produção das HQs. Na verdade, esse terceiro agora será uma fábrica de tirinhas também no formato SWF e no formato offline para você poder trabalhar sem o uso da internet nas suas aulas. Então essa fábrica de tirinhas nós encontramos também na internet, no material impresso que vocês têm em mãos tem o endereço, só que aqui quando você vai abrir, ele vai ir para o formato HTML, que é o formato que vai abrir online. Nós vamos selecionar aqui e vamos digitar SWF e vamos dar um Enter. Ele vai fazer isso novamente e aí você vai salvar conforme nós fizemos nos anteriores. Mais ferramentas, salvar página como. Você vai salvar ele na pasta que nós criamos e vai renomear para fábrica de tirinhas para ficar mais fácil para sua visualização. E clica em salvar. Clicou em salvar, vamos abrir o nosso arquivo já no formato offline para nós podermos começar a nossa produção da tirinha. Para entrar é só clicar aqui na ferramenta na parte entrar, nós iremos ser redirecionados à página já da produção. Ele sempre você consegue fazer ele nesses três formatos aqui. Aqui tem algumas instruções para nós podermos começar, tá? Você vai clicar sobre o quadrinho e ele vai aparecer para a sua edição. Primeiro nós vamos compreender algumas situações que ele tem, algumas funcionalidades que nós iremos ver. Antes de começarmos a nossa edição, o arquivo nos oferece. Aqui eu tenho todos os personagens, aqui eu tenho os balões, aqui eu tenho o plano de fundo, cenários para a minha tirinha, e aqui eu tenho alguns outros objetos que eu posso inserir também na minha produção. Na parte inferior nós temos aqui o espelhar, que é quando você pega, por exemplo, um personagem, arrasta ele para cá, que é como nós temos que fazer. Eu quero espelhar o personagem, eu viro ele conforme eu desejo. Aqui eu vou aumentar, aqui eu vou diminuir, aqui eu vou trazer, sobrepor sobre uma imagem, sobrepor, e aqui eu vou deletar o que eu tenho nesse quadrinho para a produção da tirinha. Então essas funcionalidades aqui é bem mais simples do que os outros. Sempre lembrando os personagens, tá? Para você poder carregar o personagem para dentro da sua produção é só clicar sobre ele e arrastar. Arrastou, ele está aqui. Eu clico sobre o outro e coloco aqui. Se eu quiser espelhar, eu faço assim. Se eu quiser aumentar, diminuir, eu faço só clicando ou deletando mesmo os personagens. Sempre clicando sobre o mesmo e clicando em deletar. Então, essa fábrica de tirinhas é sempre muito simples para nós podermos produzir, tá? Então, para poder você começar aí a fazer a sua produção conforme está no nosso passo a passo. Vamos começar então agora a editar a nossa produção. Primeiro, vamos escolher um cenário para nossa produção. Eu clico sobre ela e arrasto, trazendo para dentro do quadrinho. Aqui vocês podem ver que a escala dele está muito grande. Eu posso tentar diminuir e colocar da forma que eu desejar. Se eu quiser criar um fundo, eu clico sobre ele e trago para cá para poder criar esse fundo ou trazer outras situações para dentro do meu quadrinho, tá? Então, para nós ficarmos com a nossa produção legal, você vai colocar o personagem da forma que você desejar, né? Vamos escolher aqui algum personagem, arrastar ele para aqui, você usa a sua criatividade. Vamos diminuir ele, vou espelhar ele para colocar ele no contrário, e aí eu vou criar uma história, tá? Eu posso criar uma história sempre com dois personagens. Vamos espelhar ele para ele ficar um pouco menor, diminuir para ficar na escala do outro, e aí eu posso colocar objetos, eu posso criar um cenário, alguma coisa assim, depende da sua criatividade, tá? Um exemplo, se eu quiser colocar um sol, vem aqui, vou diminuir esse sol para não ficar desproporcional aos meus personagens,
E aí, assim, eu faço da forma que eu bem entender. Então, para colocar o balão, eu vou clicar sobre o balão e arrastá-lo para cá. Se eu quiser, ó, inverter ele, é só clicar em espelhar e eu consigo inverter o mesmo. E aí você pode aumentar, diminuir, e aí vai conforme você deseja, tá? Então eu posso fazer com os dois já. Vou diminuir. Tá vendo que ele está para o lado contrário? Eu vou fazer assim para ele ficar no lado certo. E aí você edita a sua história como você deseja. Você pode colocar um quadrinho aqui para você poder colocar a sua história do jeito que você achar melhor. Então aqui, ó, eu já editei o meu quadrinho, então vocês podem ver, se você tiver faltando espaço, você clicar em diminuir, um exemplo, vai sumir um pouco das escritas. Aí você clica em aumentar e sempre trabalhando essa questão da escala, tá? Organiza bem conforme o tamanho do quadrinho para não ficar tão dar uma diferença muito grande no tamanho dos personagens e dos balões. Eu posso fazer isso, um exemplo, tirar aqui, diminuir, colocar da forma que eu achar melhor. Então é assim fica o meu primeiro quadrinho. Aí pergunta, como que eu vou editar os outros quadrinhos? Eu vou clicar em voltar. Observe que ele já está aqui. E aí para eu editar o segundo quadrinho é só clicar sobre o mesmo e fazer todo o procedimento que eu fiz no primeiro. Então nesse caso aqui você precisa de repetir, faz até o terceiro quadrinho utilizando a sua criatividade, ok? Depois que você editar o seu último quadrinho, clica aqui em voltar e você vai ver que ele já está totalmente feito. Observe se não tem nada que você deseja editar. E agora nós vamos salvar a nossa tirinha. Ela salva no formato também JPEG ou PNG. Nós vamos clicar aqui então em salvar. Então ó, ele vai salvar no formato JPEG. Vamos procurar a pasta que nós criamos para o nosso curso. Você vai escrever atividade tirinha e vai clicar em salvar. Clicou em salvar. Se nós buscarmos lá na pasta, nós vamos ver que ela aqui está salva, a nossa atividade no formato de tirinha, que você pode imprimir alguma coisa assim ou apenas salvar na máquina para poder dar o feedback para o nosso estudante. É bacana a tirinha porque você tem um poder de síntese nessa produção. Então nós vimos esses três e esse é o último no formato offline. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.